Alerta de conteúdo violento. Atenção! Este vídeo contém descrições de violência extrema e cenas perturbadoras que podem ser altamente sensíveis para algumas pessoas. Se você é vulnerável a conteúdos gráficos ou tem dificuldade em lidar com histórias de crimes brutais, recomendamos cautela ao assistir. Considere sua própria sensibilidade antes de prosseguir e, se necessário, escolha outro vídeo em nosso canal. Sua saúde mental é importante. Cuide-se e, se precisar, não hesite em procurar apoio. Obrigado por entender. Em 1991, pouco antes da meia-noite, um homem se aproximou de uma viatura policial em Milwaukee com um par de algemas nos pulsos. Os policiais não podiam imaginar que aquele estranho incidente levaria à captura de um dos assassinos em série mais notórios da história americana. Naquela noite, o medo se espalhou pela cidade. O homem havia fugido de um pequeno apartamento na região de Milwaukee. Ao investigar o local, os oficiais se depararam com uma cena aterradora, encontrando diversos corpos. Um dos policiais, chocado com o que viu, soltou um grito involuntário ao perceber a gravidade do que estava diante de seus olhos. Jeffrey Dahmer, de 31 anos, foi ligado a 17 assassinatos ao longo de 13 anos, sem que houvesse suspeitas iniciais sobre suas atividades. Diferente da maioria das pessoas, Dahmer não demonstrava o desconforto comum diante de corpos sem vida. Para ele, aquilo fazia parte de sua existência. Jeffrey Dahmer entrou para a história como um dos criminosos mais perturbadores já conhecidos. Entre 1978 e 1991, ele tirou a vida de 17 jovens, usando sedativos antes de asfixiá-los até a morte. A repórter Ain Schwartz foi a primeira a cobrir a cena do crime. Embora o apartamento de Dahmer parecesse normal à primeira vista, com uma pequena cozinha e sala de estar típica de um homem solteiro, o local guardava segredos horríveis. O começo da trajetória de Jeffrey Dahmer remonta a 3 décadas antes de sua captura. Ele nasceu em Milwaukee, Wisconsin, em 21 de maio de 1960. Em 1966, a família mudou-se para Iowa e depois se estabeleceu em Ohio. Jeffrey cresceu em um ambiente familiar conturbado, marcado por constantes brigas entre seus pais. Ele descreveu sua mãe como sendo neurótica e frequentemente agitada, enquanto ele era negligenciado pelos pais, que estavam presos em seus próprios conflitos emocionais. Na escola, Dahmer era uma criança solitária, muitas vezes descrita como diferente pelos colegas. Ele não demonstrava empatia. Ao contrário, ria quando via outros se machucando. Desde cedo, ele se interessava pelo ciclo da vida, inicialmente colecionando insetos, e mais tarde desenvolvendo uma obsessão por anatomia animal. Aos 18 anos, após se formar no ensino médio, Dahmer estava sozinho. Sua mãe havia partido com o irmão mais novo e seu pai vivia em um hotel. Em 18 de junho de 1978, essa solidão e seus fantasmas internos colidiram com a realidade. Dahmer ofereceu carona a um jovem de 19 anos, Steven Hicks, levando-o para sua casa para beberem juntos. Quando Steven quis seguir para casa, Dahmer percebeu que precisava desesperadamente de companhia. Ele o atacou, deixando-o inconsciente, e em seguida, eliminou o corpo na floresta próxima. Esse evento representou um ponto de virada na vida de Dahmer, que passou de infligir dor a animais para cometer violência contra seres humanos. A partir daí, ele parecia seguir um caminho de aceitação gradual de suas tendências violentas, sem intenção aparente de parar. 13 anos depois, em agosto de 1991, Dahmer finalmente foi capturado quando uma de suas potenciais vítimas conseguiu escapar de seu apartamento em Milwaukee e alertar as autoridades. Após ser preso, Dahmer confessou seu envolvimento na morte de 17 jovens. O homem encarregado de processar o implacável Dahmer era o promotor distrital de Milwaukee, Mike Meekan. O caso ganhou manchetes internacionais quando detalhes de sua confissão vazaram para a imprensa. Um repórter do New York Times obteve uma cópia do documento de 38 páginas, e os detalhes horríveis rapidamente capturaram a atenção do público,
tornando-se um tema de intenso interesse. A confissão delineava a vida perturbada de um serial killer. Depois do incidente com Stephen Hicks, em 1978, Dahmer não cometeu outro assassinato por 9 anos. Após abandonar a Universidade de Ohio após um semestre, ele passava a maior parte dos dias bebendo, até que seu pai o incentivou a se alistar no exército dos Estados Unidos. Mesmo lá, o álcool continuou sendo uma constante em sua vida. Um de seus antigos colegas se lembra de vê-lo no alojamento, sentado o dia todo bebendo gin, sem sequer sair para comer. Em 1981, com apenas 21 anos, Dahmer foi dispensado do exército devido à sua incapacidade de servir por causa do alcoolismo. Depois de passar um mês nas ruas e praias da Flórida, ele voltou para Ohio. Seu pai, exausto, o enviou para viver em Milwaukee, Wisconsin, com a avó, uma das poucas pessoas por quem Dahmer aparentemente nutria um tipo de afeto normal. Foi lá que ele realmente iniciou sua trajetória criminosa. Em 1986, Dahmer foi preso várias vezes por exposição indecente em público, chegando a fazer isso na frente de outras pessoas. Mesmo assim, conseguiu emprego em uma fábrica de chocolates em Milwaukee e passou a frequentar bares e balneários gays. Nesse ambiente, ele encontrou um terreno propício para suas ações criminosas, pois ser homossexual naquela época era visto como algo que acontecia nas sombras, o que facilitava a escolha de suas vítimas. Em setembro de 1987, após um intervalo de 9 anos desde o caso de Stephen Hicks, Dahmer começou a mostrar sinais de preparação para novos crimes. Sua intenção era sedar as vítimas para que não resistissem, discutissem ou lutassem contra ele, mantendo-as apenas como companhia. Frequentando bares na área sul de Milwaukee, ele conversava com potenciais vítimas, perguntando como era sua relação com a família. Se a resposta fosse positiva, como "minha família me apoia muito", ele não as considerava como vítimas ideais. No entanto, se a pessoa mencionasse que estava afastada da família, Dahmer via isso como uma oportunidade, pois desejava alguém cuja ausência não fosse sentida. Entre setembro de 1987 e março de 1988, Dahmer matou 3 homens, incluindo um garoto de 14 anos, que ele sedou antes de asfixiar até a morte. Inteligente, Dahmer dissolvia os corpos das vítimas em produtos químicos para dificultar a identificação e eliminar evidências. Em sua tentativa de escapar de suspeitas, ele chegou a cometer 2 de seus assassinatos na casa de sua avó. A idosa suspeitou que ele estivesse trazendo jovens para casa, mas não sabia o que ele fazia com seus corpos, embora reclamasse de um odor desagradável. Em 25 de setembro de 1988, Dahmer se mudou para seu próprio apartamento, na North Street, em Milwaukee. No dia seguinte, atraiu um menino de 13 anos para sua casa, sedando-o com medicamentos. Um de seus métodos de controle sobre as vítimas era usar benzodiazepínicos, substâncias que deixavam as vítimas tontas e sonolentas, eventualmente fazendo com que perdessem a consciência. Dahmer chegou a abusar do menino, mas possivelmente porque ele desmaiou bêbado, a vítima conseguiu escapar e foi até a polícia. Em janeiro de 1989, Dahmer foi condenado por agressão sexual, mas a sentença só foi aplicada em maio, período em que ele fez uma 5ª vítima. Dahmer cumpriu 10 meses de prisão e, quando foi libertado em março de 1990, retomou seus crimes. Durante aquele ano, ele matou mais 4 jovens, aprimorando seus métodos. Ele oferecia dinheiro às vítimas para que fossem ao seu apartamento, prometendo tirar fotos ou até terem relações. Assim que descobria o que a pessoa queria beber, Dahmer colocava medicamentos nas bebidas para fazer a vítima desmaiar. Em maio de 1991, aos 31 anos, Dahmer estava no auge de seus crimes, tendo já cometido 11 assassinatos. Ele mantinha sua vida dupla, trabalhando em uma fábrica de chocolates local, mantendo uma aparência de normalidade. Em público era apenas mais um trabalhador comum, mas em particular, vivia uma fantasia macabra, matando suas vítimas enquanto conseguia permanecer fora do radar da polícia e da comunidade.
Ele conseguiu matar tantas pessoas sem ser capturado devido ao fato de parecer uma pessoa comum. Jeffrey Dahmer fez exatamente o que muitos assassinos em série fazem. Ele se camuflou. Dahmer era um homem branco que morava em um bairro predominantemente afro-americano, mas não interagia nem causava problemas com ninguém. Ele era alguém que passava despercebido e tinha como alvo pessoas cujo desaparecimento dificilmente seria notado pela maioria. Se outras pessoas tivessem cometido os crimes que Dahmer cometeu, não teriam sido capazes de viver uma vida normal, mas Jeffrey não era como a maioria. Ele não sentia o mesmo nível de repulsa ou choque diante de cadáveres que o resto de nós sente. Isso era apenas mais um aspecto de sua rotina. Os moradores de Milwaukee não tinham ideia de que um assassino em série estava à solta. As famílias relatavam o desaparecimento de seus filhos, mas a polícia não encontrava corpos. Não era incomum que jovens deixassem a cidade. Isso acontecia com tanta frequência que a polícia não via motivos para se alarmar. Curiosamente, se o desaparecido fosse uma mulher, a polícia prontamente alocaria recursos para investigar. Mas com jovens gays, a situação era diferente, refletindo o preconceito existente na época. Em 26 de maio de 1991, Dahmer quase foi capturado após um incidente com um garoto de 14 anos. Dahmer havia levado um jovem asiático chamado Konerak, que ele considerava atraente, oferecendo dinheiro para que voltasse ao seu apartamento para tirar algumas fotos. Dahmer drogou o garoto e começou o processo que costumava fazer com suas vítimas. Em um momento, ele saiu para comprar mais cerveja, e o garoto, ainda atordoado, conseguiu escapar e correr pelo beco próximo ao prédio de Dahmer. Uma mulher que morava nas redondezas viu o menino correndo e gritou: "Tem um garoto correndo pelo beco! Algo está errado!" Essas mulheres chamaram a polícia. Pouco tempo depois, Dahmer apareceu e demonstrou uma habilidade notável para manter a calma mesmo sob enorme pressão. Ele se aproximou dos policiais e disse com muita educação: "Boa noite, senhores." Dahmer explicou que o garoto era seu namorado, que tinham bebido demais e ele saíra correndo. Quando os policiais perguntaram a idade do jovem, Dahmer respondeu que ele tinha 19 anos. Os policiais então sugeriram que todos voltassem ao apartamento para verificar. Os policiais entraram e fizeram uma inspeção rápida, mas não perceberam nada fora do normal, nem mesmo o corpo em decomposição de uma das vítimas de Dahmer, que estava no quarto. Assumindo que aquilo era apenas uma briga de casal, eles deixaram Konerak sozinho com Dahmer, que nas primeiras horas da manhã assassinou o garoto de 14 anos. Uma oportunidade crucial de capturar o assassino foi perdida. Isso revela muito sobre as atitudes policiais da época em relação a jovens de minorias étnicas e da comunidade LGBT. Konerak foi a última vítima que poderia ter sido salva. Dahmer continuou em liberdade para prosseguir com seus crimes. Na verdade, havia duas facetas no prazer que Dahmer sentia ao matar suas vítimas. Ele era uma pessoa cruel, que gostava de infligir dor e exercer controle sobre os outros. Em julho de 1991, o desejo de matar de Dahmer tornou-se insaciável, e em apenas 16 dias, ele assassinou mais 4 homens, elevando o número total de vítimas para 17. No entanto, o reinado de terror de Dahmer estava prestes a acabar. Em 22 de julho, ele conheceu um homem chamado Tracy Edwards. No apartamento, Dahmer algemou Edwards, tentando iniciar o ritual de tirar fotos polaroides, como costumava fazer com suas vítimas. Tracy Edwards, que provavelmente viu fotos de outras vítimas no quarto de Dahmer, conseguiu fugir e correu para a rua, onde avistou um carro de polícia. Seu único objetivo era tirar as algemas. Ele parou os policiais e pediu: "Vocês podem me ajudar a tirar isso?" Os policiais começaram a questioná-lo sobre o que havia visto, e após ouvirem a história, decidiram investigar o apartamento de Dahmer. Quando Dahmer abriu a porta e percebeu que era a polícia, tentou fechá-la, mas os policiais o impediram, e após uma breve resistência, Dahmer foi detido. Ao entrarem no apartamento, os policiais encontraram evidências de partes de corpos humanos. Após a prisão de Dahmer, a mídia logo se concentrou em seu caso.
enquanto histórias inacreditáveis sobre o que foi descoberto em seu apartamento começaram a circular. O legista que chegou ao local não sabia o que esperar, pois havia partes de corpos no congelador e na geladeira. Equipes de televisão locais, nacionais e até internacionais cobriram o caso e mostraram vídeos de itens sendo retirados do prédio, o que é raro em cenas de crime. Ao ser preso, Dahmer já tinha confessado completamente seu envolvimento em 16 assassinatos separados. Curiosamente, Dahmer parecia disposto a colaborar, alegando que queria ajudar a trazer um encerramento para as famílias das vítimas. Uma das peculiaridades sobre Dahmer é que ele parecia capaz de sentir remorso e reconhecer a gravidade de seus crimes, algo não tão comum entre assassinos em série. Inicialmente, Dahmer foi acusado de 4 assassinatos, mas outras 11 acusações foram acrescentadas em agosto de 1991. Durante o julgamento, a promotoria buscou provar que Dahmer era mentalmente são e, portanto, responsável por seus atos, enquanto a defesa tentou argumentar insanidade. Dahmer acabou sendo condenado à prisão, em um dos julgamentos mais famosos da história dos Estados Unidos, que revelou as atrocidades que um homem, aparentemente comum, era capaz de cometer. Em vez de ser uma psicose tradicional, onde alguém perde o contato com a realidade, Jeffrey Dahmer estava claramente tomando medidas meticulosas para ocultar suas ações. Nesses casos, é extremamente difícil argumentar insanidade com sucesso. Em 17 de fevereiro de 1992, o júri considerou Dahmer mentalmente são, e o juiz Lawrence Graham o sentenciou à prisão perpétua. Quando o veredito foi anunciado, houve gritos e comoção no tribunal, especialmente entre os familiares das vítimas, que lamentavam suas perdas. O estado de Wisconsin determinou que Dahmer deveria cumprir um mínimo de 936 anos de prisão. Ele foi imediatamente transferido para o Instituto Correcional de Columbia, em Portage. 3 meses depois, em 1º de maio de 1992, em Ohio, Dahmer também foi considerado culpado pelo assassinato de Stephen Hicks, ocorrido em 1978, recebendo mais uma sentença de prisão perpétua. Dahmer sempre afirmou que seus impulsos o compeliam a matar, dizendo que eram irresistíveis, e que mesmo na prisão, sentia alívio por estar em um lugar onde não poderia agir conforme esses desejos. Em 1994, ele encontrou consolo na Bíblia e decidiu ser batizado. A prisão então contatou o pastor local Roy Ratcliffe, que ficou surpreso ao ser levado a uma sala e deixado sozinho com Jeffrey Dahmer. Ele confessou que se sentiu um pouco inquieto, sabendo que estava frente a frente com um homem responsável por tantas mortes, mas se concentrou no propósito de ajudar Dahmer de alguma forma. Jeffrey Dahmer se mostrou educado e cortês. Ao apertarem as mãos, Roy percebeu que as mãos de Dahmer eram pequenas e pensou: essas são as mãos que tiraram tantas vidas. Uma curiosidade pouco conhecida é que, em 10 de maio de 1994, no mesmo dia em que o notório serial killer John Wayne Gacy foi executado, Jeffrey Dahmer foi batizado na banheira da prisão. Quando o pastor Roy entrou na sala, Jeffrey já estava na banheira com apenas a cabeça acima da água. O ministro declarou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos seus pecados, mergulhando a cabeça de Jeffrey na água. Quando Dahmer emergiu, Roy disse: bem-vindo à família de Deus. Ao que Dahmer respondeu: muito obrigado. Apenas 6 meses após seu batismo, em 28 de novembro de 1994, Dahmer e outro assassino condenado, Jesse Anderson, foram atacados e mortos por um colega de cela, Christopher Scarver, que usou uma barra de ferro para espancá-los até a morte. Muitos sentiram que Dahmer havia recebido exatamente o que merecia. Quando o pastor Roy ligou para a mãe de Dahmer, ela comentou: bem, agora todos conseguiram o que queriam. O monstro está morto, mas ele era meu filho, meu menino. Foi uma morte brutal, mas para alguns trouxe um certo alívio, pois tudo o que conseguiam lembrar eram os crimes horríveis que ele havia cometido. Algumas pessoas veem uma espécie de ironia poética no fato de que o primeiro assassinato de Dahmer foi cometido batendo no jovem Stephen Hicks com uma barra de ferro, e ele próprio morreu de maneira semelhante.
O apartamento número 213 na North Street, onde Dahmer cometeu seus crimes e onde 12 jovens perderam a vida, foi demolido em novembro de 1992. Ele se tornou um dos serial killers mais infames do mundo. Seus crimes pareciam saídos de um filme de terror. Dahmer era um homem que matava para satisfazer seus desejos, mantendo partes das vítimas como troféus. Jeffrey Dahmer é realmente um pesadelo encarnado e, sem dúvida, um dos assassinos mais cruéis da história. O caso de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, é um dos episódios mais sombrios e perturbadores da história criminal moderna. Um homem que caminhava entre nós, escondendo sua verdadeira natureza monstruosa por trás de um rosto comum e modos educados. Seus crimes desafiaram a compreensão humana, revelando um lado da maldade que poucos acreditavam ser possível. Dahmer não foi apenas um assassino, mas um predador que transformou a morte em um espetáculo de horror, guardando troféus macabros de suas vítimas como um lembrete sombrio de seu desejo insaciável por poder e controle. O fato de ele ter encontrado sua própria morte de maneira tão brutal e irônica fecha um capítulo que jamais será esquecido. Ele ficará eternamente marcado como um dos assassinos mais infames e impiedosos da história, um verdadeiro pesadelo encarnado. Agradecemos a todos que assistiram ao vídeo até o final. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais histórias impactantes e chocantes como essa, inscreva-se no canal News Web Doc. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre este caso aterrorizante. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.